Que criatura mais controversa era Maria Antonieta, a última rainha da França. Nesse vídeo você vai ver um pouco sobre a vida dela, como ela chegou na França e o que fez ela ser considerada uma rainha tão má por seus súditos franceses, antes da Revolução Francesa. O nome dela inteiro era Maria Antônia Josefa Joana de Habsburgo-Lorena. Ela nasceu em 2 de novembro de 1755 e era a 15ª e também penúltima filha de Francisco I do Sacro Império Romano Germânico e da Imperatriz Maria Teresa da Áustria. Isso fazia dela, portanto, uma arquiduquesa do Império Austríaco. Durante a sua infância e início da juventude, ela estudou etiqueta, música e também a religião católica, o catolicismo. Ela sabia tocar harpa, mas era bastante mimada pela governanta. Com o passar do tempo, viu-se que ela demorou muito para aprender algumas línguas, como o francês e o italiano. Algo muito ruim para uma futura possível rainha. Quando ela tinha 13 para 14 anos, começaram as negociações de casamento da Maria Antonieta. As filhas da Maria Teresa já sabiam que eram criadas para fazerem parte desse jogo político da Europa. Então, a França e a Áustria eram inimigas históricas de muito tempo. Então, precisavam de um casamento para selar a paz. E, após uma longa negociação, ficou acertado que Maria Antonieta seria a melhor para esse momento e ficou acertado que ela casaria com Luís Augusto, que era o Delfim da França. Ela ainda era indisciplinada e era dita que não era digna de ser uma rainha, pois não tinha os conhecimentos adequados. Então, a partir do momento que o noivado foi confirmado, ela passou por um programa educacional gigante e ela teve ótimos progressos. Em 19 de abril de 1770, foi feito o casamento por procuração, ainda na Áustria. Maria Antonieta tinha 14 anos na época. E em 21 de abril de 1770, ela foi seguida por um suntuoso cortejo de 57 carruagens. Então, ela deixou Viena permanentemente e 2 semanas depois, ela chegou numa localidade entre a França e a Áustria, onde aconteceu uma cerimônia muito formal, que ela trocou os seus trajes austríacos e tudo que era seu por tudo que era francês, e se vestiu então como uma dama dignamente francesa. O casamento presencial de Maria Antonieta com Luís Augusto aconteceu dia 16 de maio. Porém, nesse dia não houve consumação, o que já deixou um pouco a nobreza preocupada. Ela não era vista com bons olhos pela corte francesa porque existia um preconceito ainda contra austríacos, contra pessoas da Áustria. E ela foi apelidada então de a austríaca. Até mesmo o marido dela, por mais que sabia das suas responsabilidades, nutria um estranhamento contra ela. Achava ela um pouco diferente dele. Em 1774, então com 4 anos de casamento, o atual rei Luís XV faleceu de varíola e Maria Antonieta tornou-se rainha da França aos 18 anos. O reinado do marido dela declinou ainda mais com a sua popularidade. Eram constantes os ataques à rainha, que ainda por cima não havia gerado um herdeiro para o trono e nem sequer ter consumado o casamento. Panfletos ofensivos circulavam pelas cidades a todo momento, e ela era chamada de Madame Escândalo. Em sua vida privada, Maria Antonieta estava muito insatisfeita com a sua vida e com o seu casamento. E somente após a intervenção do seu irmão, que veio da França justamente para isso, Maria Antonieta conseguiu mudar alguns comportamentos em relação ao marido. Em 1777, o casamento foi consumado, ou seja, 7 anos depois do casamento. Sob a fachada de frivolidade, consumismo e alegria que ela exibia pela corte, estava a melancolia de uma mulher frustrada e insatisfeita com a sua vida, que apesar de rainha de uma nacionalidade, de um estado, ela não estava feliz com a própria vida dela.
Em dezembro de 1778, Maria Antonieta deu à luz ao primeiro filho. E ela teve o parto assistido por toda a corte, como determinava a etiqueta. Ela havia dado à luz a uma menina, que recebeu o nome de Maria Teresa Carlota, em homenagem à mãe dela. Em 22 de outubro de 81, para a alegria do rei e da nação, a rainha deu à luz a um menino, ao tão desejado sucessor do trono, que recebeu o nome de Luís José. Depois de dar o herdeiro ao Estado, Maria Antonieta poderia legitimamente ser considerada a rainha da França, ou seja, durante todo esse tempo, ela era esposa do rei, porém não era rainha, porque ela não tinha dado ainda o Delfim da França. Ainda que a felicidade pelo nascimento do Delfim tenha se espalhado por todo o país, não impediu a circulação de panfletos satíricos que questionavam a paternidade da criança. Falavam em traição a todo momento e diziam que o pai não era o rei, mas qualquer outro amante que a rainha tinha. A reputação da rainha, já minada pelos rumores sobre seus modos displicentes e seu consumismo exagerado, saiu ainda mais danificada. Em 1785, Maria Antonieta deu à luz a outro menino, Luís Carlos. Maria Antonieta tentou adotar aos poucos um estilo de vida mais sóbrio e menos espalhafatoso, por conta dessas críticas constantes que ela recebia. Em julho de 1786, deu à luz a sua quarta criança, uma menina prematura, que recebeu o nome de Maria Sofia Helena Beatriz. Nesse momento, a França era inundada por uma grave crise financeira, que começou em 1783, e agravou-se a tal ponto que o rei decidiu convocar uma Assembleia dos Notáveis, depois de 160 anos sem que isso tenha sido convocado, numa tentativa de implementar algumas reformas que eram necessárias para aliviar as tensões e a situação crítica do país. Maria Antonieta ainda tentava colocar seus interesses à frente, e isso não passou despercebido pela população. Em 4 de junho de 1789, o filho da rainha, o Delfim, Luís, faleceu aos 8 anos de idade. E aí, a Maria Antonieta, nesse momento, já se encontrava numa profunda depressão. Um mês depois disso, em julho, eclodiu a Revolução Francesa com a queda da Bastilha, onde a população, em geral da França, invadiu a Bastilha, que era uma prisão da época. E essa Revolução Francesa seria aquela que iria derrubar a monarquia da França. Maria Antonieta, que sempre viveu numa monarquia absolutista desde o nascimento, não conseguia entender o porquê do povo estar revoltado e não conseguia entender quais eram as suas necessidades, por mais que tentasse entender. Em julho de 1791, a família real tentou fugir para os Países Baixos austríacos. Mas a poucos quilômetros da fronteira a família foi reconhecida, presa e levada de volta a Paris. Nessa altura, ela já não estava mais em Versalhes. A população já tinha obrigado a família real a voltar para Paris. A tentativa de fuga acabou por destruir a já abalada ideia de um rei ideal ou de uma sacralidade da pessoa do rei. Começou-se a pensar que o rei havia traído a nação e ainda tentava fugir. Então ele já não era, nem ele, nem a família real inteira, já não era necessário para o Estado. Após muitos conflitos sangrentos e tentativas de acalmar a população, iniciou-se um processo contra Luís XVI. E ele foi condenado à guilhotina em 21 de janeiro de 1793. No dia 14 de outubro desse mesmo ano, Maria foi condenada à morte também por guilhotina, que ocorreu 2 dias depois, em 16 de outubro de 1793, aos 37 anos. Durante a condenação, o julgamento de Maria Antonieta, ela chegou a pensar que ela poderia ser simplesmente exilada da França, que ela não corria risco de vida, efetivamente. Só que a população estava realmente afirmando que ela também merecia uma punição tão grande quanto a do marido dela. E chegaram a mencionar incesto dela com o seu filho
mais novo. Nesse momento foi o único momento em que Maria Antonieta realmente se revoltou contra o julgamento, e foi um momento também em que as mulheres presentes tiveram um pouco de empatia e compaixão com ela, e isso foi logo negado, e logo acabaram com esse assunto no julgamento dela. A Maria Antonieta é até hoje uma personalidade muito ambígua, e por isso ela desperta tanta curiosidade das pessoas. Era sim uma mulher fútil. Porém, quem disse que ela não usou dessa futilidade ou dessa facilidade em comprar joias, em penteados diferentes, em vestidos, como uma arma, como a única arma que ela tinha em mãos para lutar contra aquela corte que a odiava, aquela corte que não recebeu ela da melhor forma possível e ainda criticava ela a todo momento. Ela era, na corte, um ícone da moda e usava isso como um instrumento político. Ela queria demonstrar poder para tentar mudar a sua realidade, que ela tentava demonstrar como sendo feliz, alegre, cheia de riquezas, só que na verdade era uma mulher infeliz.